Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 2 de dezembro. Eu sou da Dalto Vieira, analista de investimentos. Já peço para que você se inscreva aqui gratuitamente, aqui na parte de baixo do vídeo. Tem um botão inscreva-se, é só clicar nele e se inscrever gratuitamente, deixando o sino das notificações devidamente ativado, para aproveitar ao máximo toda a parte aqui de análise do meu lado, ó, toda essa programação aqui disponível para você, no mínimo 2 análises aí todos os dias. E também você aproveitar ao máximo o conteúdo aqui de aprendizado do canal. Vou falar hoje, além do Ibovespa, que já está aqui na minha tela, vou falar também aqui de Ibov, vou falar também aqui outro ativo que eu vou falar mini índice, depois mini dólar, que são aí os futuros, e também eu vou aqui abordar mais alguns papéis, como por exemplo a PTR4, a Vale 3, a CVCB3, IGTA3, B3SA3, JHSF3, SBSP3, SAPR11, COGN3, SUSB3 e RBR3, que foi uma seleção no meu canal no Instagram, no perfil no Instagram, e VVAR3. O perfil no Instagram está aqui, @dvinvest, é só você abrir aí seu Instagram e seguir lá o perfil, participar lá do perfil. Temos então aqui um dia de alta para o Ibovespa, por enquanto, né? Pelo menos o leilão aqui está aberto ainda, o leilão de fechamento. Então pode alterar um pouco essa variação, mas um candle ali de definição segue ali ascendente, vindo para um fechamento ali levemente acima dos 603. Enfim, segue no seu movimento de subida, criando expectativa de se ter ainda mais algo para cima. E algo para cima, olhando para a resistência mais acima, 113.700, a resistência mais próxima nesse momento. O outro nível intermediário seria 115.500. Seguindo agora para os futuros, no gráfico de 60 minutos, nós temos uma tendência de alta, pancada para cima, volta aqui para baixo, gera sinalização para cima, passa a gerar sinal de alta para cima no patamar de 715, muito maior foco para a ponta compradora. Então, mantendo-se aqui dentro desse movimento de subida e gerando sinalizações aí de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, trabalhando mais na ponta compradora de day trade. Para trabalhar na ponta vendedora, o ideal seria para baixo, pelo menos desta região aqui, perdendo essa mínima, abre caindo, perde a região ali na faixa dos 111.590, enfim, 111.600, e oscilando ali para baixo 111.400, seria algo bom para, que foi o fechamento inclusive do pregão anterior, vem aqui para baixo e passa a gerar topo descendente no gráfico de 10, que é isso aqui, ó, tá? Uma sequenciazinha de topos e fundos ascendentes no G10, vem aqui para baixo, oscila e passa a gerar topo descendente pelo menos abaixo dos 600, 590, 600. Seria a alternativa interessante no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Enquanto se mantiver aqui gerando pivô de alta ou fundo ascendente, foco em compra de day trade no mini índice. Dólar no dia de hoje, candle de indefinição depois de um grande candle de baixa. Para gerar algum sinal de alta, isso aqui seria algo aqui, um padrão de alta dos candles chamado de Harami Cross. Ou Arami Cross. Superação dessa máxima aqui é o sinal de confirmação que aumentaria a probabilidade da gente ver novamente o dólar caminhando para testar a resistência por volta dos 5.300, 5.304. Então, esse seria o primeiro sinal. Sinal para quê? Superar os 5.255,5. Mas, geralmente, depois de um grande candle desse de baixo, um candle aqui de definição, que fica mais com a cara de correção, aumenta-se a chance de ter algo mais para baixo. Olhando o G60, já até começou esse movimento. Topo aqui em cima ali da média, enfim, mantendo-se dentro desse contexto aqui, abrindo para baixo, topo descendente no gráfico de 10 minutos ou pivô de baixa, topo descendente ou pivô de baixa, seriam as formas iniciais aí de buscar a entrada de venda de day trade no mini dólar. Pode ser que você tenha outras estratégias, mas enfim, para baixo, assim, dentro desse contexto, enquanto se mantiver trabalhando pelo menos ali para baixo dos 5.243,5, pegando aqui um gráfico de menor periodicidade até um gráfico de 10 minutos, enquanto estiver abaixo de 5.243,5, fica mais para buscar a operação de venda. Veio aqui, passou a gerar fundo ascendente acima desse patamar e melhor ainda acima disso aqui, ó, que é um patamar lá de 5.251, o cenário ficará mais interessante para compra de day trade. Fundo ascendente ou pivô de alta. Seguindo aqui para as ações, a PTR4 no pregão de hoje, alta de 1,21%, conseguiu superar no máximo o pregão anterior, gerando sinal de fundo. Eu recomendei uma compra no ativo, mas usando um gráfico de 60 minutos agora nessa última hora de pregão. Se ela
depois dessa pancada que ela deu aqui para cima, se ela resolvesse gerar aqui um sinal de fundo, superar os R$ 26,02, ou seja, entrada nos 26,03 em diante. Não fez isso. Segue ainda válida para o próximo pregão. Vou avaliar de perto ali a abertura do próximo pregão, mas inicialmente seria um sinal mais interessante a superação desses 26,02 para executar uma compra, trabalhando com o stop aqui para baixo, tentando pegar essa distância aqui, projetando aí pelo menos umas 2 vezes aí para cima em termos de objetivo. Passando então os dados dessa compra que não executou, o ativo já fechou o pregão, não executou aqui a entrada, temos aqui a entrada então na Petro na casa dos, entrada sim, a sugestão de entrada na faixa ali dos 26,03, 25,28 ponto de stop, o objetivo da operação na faixa dos 27,53, 2,88% que é o tamanho do stop dessa operação, alocando ali 14% do capital total, está aqui aguardando para a entrada. Então a Petro aí aguardando para um possível compra no próximo pregão. Para quem já está comprado, aguardaria pelo menos mais um pregão para trabalhar com stop aí abaixo da mínima do pregão para quem está comprado no swing trade. Para quem também quiser trabalhar com stop aí onde foi posicionado, né, aqui para baixo, é outra alternativa de buscar um stop mais curto abaixo da mínima do pregão anterior. Vale 3, dia de hoje oscilou, foi lá embaixo, forte queda que chegou a bater quase 5%, se recuperou, primeiro sinal para se ter um movimento de correção. Se superar igual o Ibovespa, supera a máxima no dia seguinte, já supera a máxima que tinha atingido, ainda abre espaço para se ter algo mais para cima. Mas primeiramente temos um sinal de baixa, que aumenta a chance de se ter ou um movimento lateral ou um movimento de baixa. Para que lado vai a Vale? Isso é o menos importante, no sentido de, se ela vier para baixo, me chama a atenção para abrir compra de swing trade. Basicamente isso. Para quem está posicionado no prazo maior ou médio prazo, não teria ainda um motivo claro de saída do papel em termos de saída de perda de mínima do que no anterior, teria que aguardar o fechamento da semana, que stop estaria lá embaixo. A não ser que se substituísse a Vale por outro papel aí, basicamente de um setor parecido. Essa seria a alternativa. Mas para swing trade eu teria que aguardar aqui um movimento de correção mesmo para buscar planejar alguma compra nesse papel. Próximo ativo aqui no diário, então essa perda de mínima seria um primeiro sinal de que saída da posição comprada desse swing trade se tivesse posicionado no swing trade. Lembrando que isso aqui não é a certeza que o papel vai cair ou vai ficar de lado. Aqui, em média, depois de um movimento longo desse para cima, aumenta-se a chance de ter um processo de correção. Então esse aqui seria o primeiro sinal e a gente vai tomando ações objetivas em cima dessas sinalizações. CVC-B3, pregão de hoje fechou em alta de 3,98%, bateu no nosso objetivo aqui na faixa lá dos R$ 19,03, essa posição aqui a gente abriu uma compra por aqui no papel, nesse rompimento aqui, eu botei uma linha toda torta aqui, mas enfim, foi esse rompimento aqui a gente abriu uma compra e pegou esse movimento aqui com uma boa relação risco-retorno. Basicamente o stop que tinha aí na posição, a gente trabalhou com 1/3 aqui de objetivo. E ainda continua bem aí para cima. Quem tiver posicionado pode também conduzir através das mínimas ascendentes. A saída basicamente aconteceu aqui bem em cima da região pouco acima dos R$19. Próximo nível importante de resistência para a CVCB3 vai ficar mais por volta dos 20 pila até os R$ 20,35. Qual foi então o resultado desta operação? Vou colocar aqui na tela. O resultado dessa operação, tá aqui um pouco mais aqui, 13,61% resultado dessa operação. E isso representou um ganho de 1,23% sobre o capital total, né, que eu tinha até comentado em outras análises de relação risco-retorno, né, perder pouco quando dá errado, aqui 0,24 tal, e você pega ali 1,23, então você tem 1,23, você mata várias perdas anteriores, então é algo importante tentar trabalhar sempre que possível com a boa relação risco-retorno nas operações. O próximo ativo para ser comentado é IGTA3. IGTA3, Iguatemi, seguimos comprado no papel, fechou em alta de 1,18%, nenhuma alteração por enquanto
na nossa compra executada no pregão de ontem, aqui no rompimento desse topo, dessa lateralização aqui basicamente de 3 candles que rompeu ali para cima. Então, compra executada, compra que foi executada ontem, seguimos comprado sem nenhuma alteração. B3SA3, recomendação de compra no pregão de hoje, foi até ao vivo lá no Radar do Mercado, que acontece todos os dias a partir das 10h45. Eu terminei aguardando, uma das alternativas de entrada seria esse rompimento, assim como eu fiz a entrada na IGTA 3. Mas eu optei, como aqui tinha uma zona de resistência muito importante, poderia oscilar e voltar para baixo rapidamente, eu optei por aguardar um G60 fechando aqui, ó, acima, para depois buscar essa entrada logo depois aqui da superação. Ela gerou entrada, voltou, para quem estava ali ainda para trás, conseguiu entrar aqui nessa região, o papel ganhou bastante força. Eu tinha estabelecido um objetivo na faixa dos 59,63, só que eu alterei esse objetivo. Primeiro que eu tinha colocado um valor errado, né, de uma relação de retorno de 1 para 1,5, era 1 para 2, só que eu já botei mais para cima ainda, tentando pegar uma melhor relação risco-retorno, que é o que eu acabei de falar na CVCB3. Então essa compra, deixa eu passar os detalhes dessa entrada aqui que foi recomendada, tudo aqui está dentro do aplicativo DV Invest. Recomendação, todos os detalhes, encerramento, reposicionamento de stop, está tudo aí dentro do aplicativo, além das carteiras de ações, além da carteira de fundo imobiliário e também além de todos os relatórios, né, que a gente passa lá, informações relevantes para colaborar com a sua tomada de decisão no mercado. Então aqui a entrada da B3SA3 foi ali por volta dos 57,54, o stop da operação em 56,15, isso dá 2,42% de stop, ou seja, ela já chegou no objetivo inicial, 59,63, que era 1 para 1,5, então isso significa dizer que ela já ultrapassou uma relação de risco-retorno de 1 para 1, não, teoricamente você não precisaria mais sair perdendo, não deveria mais sair perdendo dessa operação, alocando 21% do capital total nessa posição da B3SA3. Quais são as próximas resistências desse papel? Algo interessante que ela está fazendo, né? Porque ela sai aqui de uma zona muito importante de resistência. E no gráfico mensal essa ação gera um fundo ascendente de prazo maior. Bem interessante. Para quem vem me acompanhando há mais tempo sabe que B3 é uma das... Dalto, qual ativo interessante para prazo maior? B3SA3. Vale 3, enfim, ativos que eu venho falando já há mais tempo, né? Então, eu gosto de B3SA3. Voltando então aqui para a tela, vamos falar aqui JHSF3, recomendação também de compra. A gente já tinha feito uma tentativa nela, né? Já tinha feito uma tentativa nessa ação, depois dessa movimentação aqui para cima, reposicionando o stop para cá, depois para cá. Tentativa aqui de entrada, não fluiu, não mandou tanto, saímos aqui, perdemos um pouquinho. E agora nova tentativa. Por que nova tentativa? De novo, o que eu vi lá no B3SA3 de mensal, olha o gráfico mensal aqui também, ó. Também bem interessante, JHSF3. E aí, por isso que eu já tinha feito uma tentativa, porque o cenário ali de prazo maior pode resolver dar uma andada. Eu fico buscando aqueles ativos que possam, se der certo, gerar uma boa relação de retorno. Se der errado, eu perco pouco, se der certo. Não tem problema em perder, em aceitar estar errado. Eu erro com frequência, mas quando eu acertar, eu tenho que melhorar nos meus erros e também quando acertar, eu tenho que tentar ganhar mais, preferencialmente. E aqui na JHSF3, ela consegue fechar acima de tudo isso aqui, gera um candle muito forte aqui para cima, candle de força por parte dos compradores e trazendo a expectativa de poder ter algo mais para cima. Quem resolver entrar aqui nesse patamar é um pouquinho mais acima do que foi recomendado, passando aqui os detalhes então da compra. Entrada ali por volta dos 7,92, stop na faixa dos R$ 7,59. Eu coloquei stop simplesmente na volatilidade, nem me preocupei muito em colocar o stop abaixo da mínima do dia de hoje, porque era um stop já dentro da volatilidade e tinha uma série de topos anteriores que, se voltar lá para a faixa de R$ 7,59, é porque realmente deteriorou muito o sinal positivo desse candle. O objetivo na faixa de R$ 8,58.
Tá? Eu coloquei aqui R$ 8,58, stop de 4,17%, é uma volatilidade maior, então 12% de alocação do capital total nessa posição. Então, o que eu estava comentando, faz um fechamento aí acima de tudo, se voltar para baixo dessa região aqui, realmente seria um sinal realmente mais negativo para esse sinal positivo aqui de alta. Qual o próximo desafio dessa ação? Na faixa dos R$ 8,27. Aí depois disso fica um caminho mais livre de subida para essa ação em termos de resistência. Daria para falar num caminho intermediário ali na faixa de R$ 8,70 e depois lá na casa dos R$ 9,70. Veremos o que vai acontecer agora com a JHSF3. Sabesp, SBSP3. A ação terminou o pregão bem, também deixando alguns topos para trás. O setor de saneamento começando a dar sinal de vida. Voltando aqui para cima, conseguindo ganhar força aqui e, consequentemente, anulando a tendência de baixa, vindo para um cenário mais para uma tendência de alta. Dá até para ver assim, botar no gráfico de 2 dias, a gente dá para ver que ela gerou um pivô de alta mais visível, mais bonitinho aqui no gráfico de 2 dias. E aí a gente projetando esse pivô de alta aqui, pega aqui a projeção desse pivô de alta, dá para falar ali numa projeção em 51,29, depois em 53,80. É a certeza que vai lá? Não. Mas é uma expectativa que é traçada e, consequentemente, eu entro comprando já aqui, não pelo tamanho do movimento de subida, e então me interesso muito mais por compra depois de que geraram um movimento aí chamado pullback, o retorno do preço em possíveis resistências que foram rompidas. Precisa bater necessariamente nas resistências? Não. Dependendo da correção, se for uma correção no tempo, movimento mais lateral, pivô de alta, me chama atenção para compra. Se for uma correção no preço, aí sim, voltando ali a testar essa região aqui de resistência que foi rompida, desde um patamar de 47,30 até uma região dos 46,75, é a região que focaria em buscar uma compra em Sabesp. Algo semelhante em SAPR11. Observe que o gráfico até muda de uma para outra, como é parecido o gráfico, né, em termos de topos. Tem uma leves mudanças, mas se a gente pegar aqui SAPR11, temos aqui fundos anteriores que se tornaram topos aqui na frente, mudança de polaridade, rompe forte para cima. Possibilidade de arriscar a compra? Essa aqui rompeu em 2 candles, é uma das alternativas. Qual outra forma? Buscar uma entrada depois de algum processo de correção, seja pelo G60 ou pelo próprio gráfico diário, fundo ascendente ou pivô de alta, para cima dessa região de no mínimo 26,60. A compra estaria muito mais interessante para ser executada em cima desse papel. Para quem está comprado, já dá para trabalhar com stop abaixo da mínima desse candle, assim como aconteceu na Sabesp. SBSP3. Vamos lá para a Cogna agora. A ação subiu ontem, subiu hoje de novo, 3,4%. Ela conseguiu reverter um candle que perdeu ali uma região de fundo. E aí ela consegue voltar para cima dessa máxima, gerando um sinal positivo por parte dos compradores, que é olhando para o gráfico semanal, ela gerou um sinal de topo descendente e acabou de gerar um rompimento disso aqui tudo, que traz um viés mais positivo, só que ela está dentro de uma região muito pesada de resistência, que é por volta dos 5,18. Para quem está comprado, eu guardaria pelo menos mais um pregão para tirar o stop daqui, para colocar o stop abaixo da mínima do pregão da quinta-feira, ou seja, só na sexta-feira, para fazer essa mudança de stop. E para quem está de fora, comprar aqui eu não seria forma de entrada. Isso não significa dizer que o ativo não vá subir. Eu ficaria mais interessado, seja pelo gráfico de 60 ou pelo gráfico diário, de comprar fundo ascendente acima ou fundo ascendente ou pivô de alta acima dos 5,18. Seria um pouquinho mais criterioso aí em cima de COGN3. SUS B3 abriu dando pancada para baixo hoje, queda forte de 5% nesse ativo, dando sinais que vem fechar esse gap aqui. A tendência é de alta? Sim, a tendência é de alta. É de alta no curto prazo, a tendência é de alta no médio prazo, vim aqui patinando e deu essa pancada para cima. A tendência é de alta no médio prazo e a tendência é de alta também no longo prazo, pegando o gráfico mensal também no longo prazo. O ativo gerou nova máxima histórica no mês passado, rompendo tudo, fechando acima de tudo. Logo, enquanto... Logicamente, a gente tem que avaliar os próximos pregões. Já entro comprando aqui, quem está de fora? Não. For de swing trade, não. Eu aguardaria mais alguns pregões
para avaliar justamente o chamado pullback, retorno do preço em cima de níveis de resistência que foram rompidas, até usando ali um gap como patamar de suporte para avaliar uma compra de fundo ascendente nos próximos pregões na SUSB3, que tende a acontecer somente na próxima semana. Ou seja, teria que ter mais uns 2 pregões aqui para buscar uma entrada de superação de máximo num pregão anterior. IR, só mencionar suporte, né? Suporte em R$ 54,00 arredondando, 53,40, seguido de 53,10. Se ela voltar muito forte para baixo desses valores aqui, aí sim ela começa a dar indício de enfraquecimento dessa tendência de alta de curto prazo. Seguindo, vamos falar agora de IRBR3, que foi uma seleção, foi uma escolha aqui na votação lá dentro do meu perfil, lá nos stories do perfil @dvinvest, que ativo foi selecionado. E o que nós temos aqui em IRBR3? Uma tendência indefinida com sinais de fraqueza por parte dos compradores, apesar de você falar, Dalton, mas está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Retorno do preço em cima desse nível aqui, enfim. Quem assistiu aí a análise especial de IRBR3 que está aqui dentro do canal, segue totalmente válida ainda. Ela tem uma região ali que eu me interesso muito mais para buscar compra em cima desse papel, acima dos 7,50. Se fosse falar de compra de swing trade. Dalton, você se interessa por compra de médio prazo, de longo prazo em IRBR3? Não. Pode dar certo? Pode. Só não encaixa dentro do meu perfil ainda. Por enquanto tem um sinal de baixa aqui. Se voltar para cima dos 7,50, 7,55, beleza. Passo a olhar com mais carinho para a IRBR3 em termos de operação de compra de swing trade. Para quem está posicionado na compra e é uma compra de curto prazo, dá para trabalhar com stop abaixo da mínima deste candle anterior, na faixa dos R$ 6,60 ou em 6,59. Por último, vamos falar aqui de Via Varejo, VVR3, que no dia de hoje apresentou um candle ali de indefinição em cima de uma zona de suporte, tem fundos aqui para trás. Nível inicial de suporte na faixa dos 17,12, parou justamente em cima e depois lá na casa dos 16,93. Dá para abrir compra na Via Varejo aqui, nesse patamar? Sendo mais arrojado, perfil mais agressivo aí seria uma das alternativas. Nós comprar o ativo em cima de zona de resistência, um suporte que foi perdido, só porque está em cima desse suporte que pode dar certo, mas não seria a minha escolha. É um papel que gerou sinal de saída para quem estava comprado já no swing trade já há alguns pregões e gerou sinal de saída para quem estava comprado até no position trade pelo gráfico semanal. Ela não conseguiu ganhar força, perdeu essa mínima e, consequentemente, se eu olho para o gráfico mensal, ela vai aumentando um pouco mais de chance de estender a sua correção no tempo desse longo movimento de subida. É certeza que vai cair mais? Não, mas dentro do que foi falado até no análise especial da semana passada da VVR3, tinha essa chance. Está madura já para ter um movimento de subida, sim, mas não tem ainda um sinal claro de força por parte dos compradores. Então precisa disso aí, mas nesse mês ou nos próximos meses é um ativo para ficar de olho, logicamente. Girou um sinal um pouco mais relevante para cima, de mudança de tendência ali no gráfico diário. Dá para arriscar a operação na ponta compradora. Só olharia um pouco mais para a compra nesse papel para cima dos R$18, fundo ascendente no mínimo acima dos R$18. Falando de no mínimo operação de swing trade. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.